Olá, seja bem-vindo aqui então ao Hands-on sobre Ionic 4, beleza? Vou explicar rapidamente aqui nessa série de vídeos um pouco aí sobre o que é o Ionic, como que você pode começar aí a aprender a começar a usar ele para criar aplicativos web, mobile e até desktop, beleza? Então eu queria começar aqui falando que o Ionic ele não é WebView. Eu já vi vários vídeos aí no YouTube da galera falando: ah, o Ionic é WebView, então ele não tem performance. O Ionic não tem nada a ver com WebView, beleza? O WebView é quando você faz integração com a parte nativa ali do celular. Aí, o framework que ele usava antes, aí sim, embedava o Ionic dentro de uma WebView. Mas hoje em dia tem outras alternativas, beleza? Daqui a pouco eu vou explicar aqui. Então, como o Ionic ele não é WebView, o que o Ionic é então? O Ionic ele é um framework de UI. O que é o UI? O UI é a interface do usuário em inglês, beleza? Ele é para aplicativos mobile, web e desktop. E ele foi criado usando tecnologias web, HTML, CSS e JavaScript. Então você que é programador web e já conhece aí, obviamente, HTML, CSS e JavaScript, vai conseguir usar o Ionic perfeitamente. Bom, o Ionic, a versão 4 dele agora, ele foi criado usando o Stencil. Eu não vou explicar aqui o que é o Stencil. Tem um vídeo aí no canal explicando o que é isso. E eu vou deixar no final desse vídeo aqui também, lá naquela tela final do YouTube, um vídeo falando sobre o que é o Stencil. Mas basicamente é uma tecnologia que o time do Ionic criou para poder criar os componentes web para poder usar o Ionic com qualquer framework. Então, pensando nisso, atualmente a integração ele só funciona com o Angular. Ou seja, quando eu crio um projeto com Ionic, ele automaticamente cria um projeto Angular. Mas, num futuro muito próximo, eu vou poder escolher se eu quero usar o React ou até o Vue. E, futuramente, outros frameworks também. Beleza? O Ionic ele é focado na experiência de interface do usuário. Beleza? Ele é de fácil integração com outros frameworks web, como o Angular. Então, hoje a gente já cria um projeto Angular. Dito isso, então eu posso usar o Ionic. Primeiro a gente precisa ver a licença. A licença do Ionic é a licença MIT. O que isso significa? Que você pode usar tanto para projeto pessoal quanto para projeto comercial. Beleza? As metas do time do Ionic aí. Então eles querem que o Ionic seja multiplataforma, ou seja, funcione para Android, iOS, aplicativos web, que é o PWA hoje em dia, e desktop. Ele tem que ser baseado nos padrões web, ou seja, então ele tem que ser construído usando HTML, CSS e JavaScript. E ele tem que usar APIs web modernas, como Custom Elements e Shadow DOM. Bom, eu não vou explicar esse espaço aqui, ele não é muito relevante, mas se você quer saber o que é Custom Elements e Shadow DOM, dá uma pesquisada no Google aí, beleza? Outra meta é que o design tem que ser bonito, ou seja, ele tem que ser clean, simples e funcional. E ele tem que ter simplicidade, ou seja, ele tem que ser fácil de aprender e criar novos apps. Bom, agora vamos para a parte nativa. A parte nativa, eu tenho o Cordova. O Cordova ainda funciona com o Ionic. O Cordova, sim, ele é WebView. Então, quando eu gero um aplicativo nativo, eu construí todo o meu aplicativo com o Ionic ali, quero usar a parte nativa, eu vou usar o Cordova. O Cordova, ele por baixo dos panos, e ele usa um componente de WebView lá do Android ou do iOS na hora de gerar a parte nativa, e o Ionic fica ali, como se fosse um aplicativo web dentro de um aplicativo nativo. Bom, antigamente tinha muito problema de performance, hoje em dia nem tanto. Então, dependendo do aplicativo que você for fazer, você pode usar tranquilamente o Cordova, beleza? E o Cordova ele só vai funcionar no celular ou emulador. Então, se eu instalar qualquer plugin do Cordova no meu aplicativo, por exemplo, instalei um plugin para ver o Bluetooth, só vai funcionar no celular ou no emulador. Não adianta eu tentar testar isso no Chrome. Daqui a pouco eu vou ver vou te mostrar aqui que tem como testar esse projeto lá no Chrome. A outra alternativa que está vindo agora é o Capacitor. O Capacitor ele é o sucessor do Cordova para o Ionic. Ele foi criado inspirado em frameworks como React Native e o Turbolinks. E ele faz a integração com a parte nativa, tanto para web, mobile e desktop.
diferente aí do React Native. O React Native só funciona para mobile, pelo menos atualmente, até onde eu li, o React Native só funciona para mobile. A intenção do Capacitor é prover ali um link entre o Ionic e a parte nativa, ou seja, eu posso acessar câmera, localização, qualquer coisa nativa do dispositivo, seja ele web, mobile ou desktop, para poder ele fazer a integração, beleza? Então o Capacitor sai na frente, ele ainda está em fase beta, então eu não aconselharia você usar ele em produção. Eu criaria apenas projetos de teste para ver e brincar, beleza? Bom, browsers que suportam o Ionic. Para mobile, hoje só suporta do Android 4.4 para cima e do iOS 10 para cima. Para desktop, aí seja ali para aplicativo web, né? Funciona no Chrome, Safari, no Microsoft Edge, Firefox e no IE 11+. Bom, da onde eu tirei essa informação? Tirei essa informação aqui lá da própria documentação do Ionic, beleza? Então, o primeiro passo para você estudar o Ionic é sentar aí na cadeira, na frente do seu computador e dar uma olhada na documentação. A documentação está em inglês, eu não sei inglês. Usa o Google Tradutor. O importante é você não dar desculpa para você mesmo, para você não aprender alguma coisa, beleza? Então vai lá na documentação. A documentação ela foi reformulada agora com o lançamento da versão 4 e ela ainda não está totalmente completa, mas tem muita coisa lá. Inclusive você pode ajudar a melhorar a documentação. Tem um link lá de poder editar, você pode editar a documentação. Isso vai para uma aprovação e depois, se eles aprovarem, aparece ali sua edição, beleza? Dúvidas recorrentes que eu recebo aí com o Ionic. A primeira delas é: qual banco de dados eu posso usar com o Ionic? Bom, o que a gente precisa pensar aí é que o Ionic, basicamente, nenhum. Tá? Vou voltar aqui. Qual banco de dados eu posso usar com o Ionic? Nenhum. Porque o Ionic ele é um framework front-end, ou seja, ele roda ali no navegador do seu aplicativo web. Então significa que se eu for tentar acessar um banco de dados, eu não consigo. Quem acessa banco de dados é o back-end. Beleza? O banco de dados que existe hoje para poder, na parte front-end, é o Local Storage. O Local Storage é um banco de dados de chave e valor, ou seja, você não consegue fazer query nele, pesquisar as informações. É sempre chave e valor. O que significa isso? Vamos supor que eu quero salvar ali, uma chave seria nome e o valor seria Felipe. Então, sempre que eu for pesquisar essa chave ali por nome, eu vou achar Felipe. E o Ionic desenvolveu um framework por cima do Local Storage, que é o Ionic Storage, que é justamente para poder aí facilitar a sua vida a usar a parte do front-end. Bom, e quando eu estiver desenvolvendo um aplicativo mobile mesmo? Para mobile, o Cordova tem o SQLite. O SQLite ele é um banco de dados relacional. O que isso significa? Significa que você pode fazer query ali. Ele é igual a um SQL Server, MySQL Server, MySQL. E aí você consegue fazer queries nele lá normalmente, fazer insert e update. Tem que tomar cuidado porque tem limitações também de tamanho. A ideia é que você veja aí a documentação. E o Capacitor, hoje ele tem apenas o Storage, que também é um banco de dados de chave e valor que usa o SQLite por baixo dos panos. Beleza? Então, em resumo, você não pode usar nenhum banco de dados com Ionic. Se você está fazendo um aplicativo que ele interage com uma API, a API que vai acessar o banco de dados. Você só vai exibir os dados na tela. Outra pergunta muito recorrente que eu vejo é: como transformar o meu site em um app? A resposta para mim é: não transforme o seu site em um app. Faça um app. Qual que é a diferença? Eu vejo muita gente aí indicando esse plugin do Cordova, que é o In-App Browser, para poder exibir ali o seu site dentro de um aplicativo. Se seu site não está preparado para ser responsivo, significa que dentro de um aplicativo ele vai ficar horrível. Não vai ter uma experiência legal para o usuário, e o usuário não vai querer baixar ali o aplicativo. A outra coisa que você precisa ter em mente é: por que eu preciso transformar o meu site em um aplicativo? Para que eu vou obrigar o usuário a baixar um aplicativo para ele acessar uma informação que ele pode acessar direto no site? Então, por que você não transforma primeiro o seu site em responsivo, para ele poder abrir ali no celular, para depois você pensar em um aplicativo? Beleza?
Explicando rapidamente, o In-App Browser ele abre páginas web dentro de um app. Então vamos supor ali que você está navegando no Instagram, no Facebook, você clica num link. Aí ele abre uma outra janela dentro do próprio aplicativo com aquela página web. O In-App Browser ele faz isso. Então você vai ter uma janela dentro do app que vai estar exibindo o seu site. Isso não vai ser uma experiência muito legal. Se seu site for em WordPress, por exemplo, o que você pode fazer é... O WordPress tem uma API. Então por que você não cria um aplicativo que consome essa API e aos poucos vai incrementando esse aplicativo com as informações que você acha relevante e disponibiliza isso para o usuário? Então não coloca seu site num negócio desse aqui não. Vai ficar horrível a experiência para o usuário e ele vai desinstalar na hora. Beleza? Então o próximo passo aqui agora, para eu te mostrar, seria como preparar o ambiente de desenvolvimento. Eu não vou te mostrar eu instalando as coisas aqui, porque a instalação é muito simples, é só fazer o download e apertar lá o Next, Next, Next até instalar. Mas eu vou deixar aí um documento que é um post lá no blog, onde eu traduzi lá do Ionic para português ali como que você prepara o seu ambiente. E eu vou adicionar algumas coisas ali de como está o meu ambiente também, quais extensions lá do Visual Studio Code que eu uso, isso tudo para facilitar a sua vida, beleza? Então agora eu vou te mostrar, depois do ambiente preparado, você pode vir para essa parte aqui agora, que eu vou te mostrar como criar um projeto com Ionic, beleza? Beleza, eu abri aqui então o CMD do Windows, beleza? Ou PowerShell, depende da versão do Windows que você está instalado ali. Aqui eu estou com o Windows 10. E para você começar a criar um projeto com Ionic, primeiro passo você precisa navegar até a pasta ali que você quer criar. Então eu já naveguei até aqui, ó, de projetos exemplos, beleza? Vou mudar aqui para o CMD. E aí, para criar um projeto com Ionic, você vai rodar o comando Ionic Start. Quando eu executo aqui apenas o Ionic Start, ele vai exibir ali o próximo passo, que seria eu para escolher qual template que eu quero usar e qual o nome. Então o nome que eu vou dar aqui, por exemplo, teste. E eu vou usar o template, eu tenho essas três opções aqui, ó. Note que a setinha aqui, ó, vai mexer. Então eu tenho o blank, side menu e o tabs. Eu já tenho um projeto com side menu que eu já criei anteriormente para poder te exibir aqui agora e ganhar tempo. Mas o tab seria basicamente um aplicativo com abinhas aqui embaixo. E o side menu é com aquele menu de hambúrguer que fica aqui, ó, a opção de 3 pontinhos. Eu clico, ele expande o menu para a direita e exibe as opções aqui, beleza? Então vou escolher aqui, por exemplo, um aplicativo side menu também. E ele vai rodar aqui uma série de comandos. Isso vai demorar um pouco, pode demorar uns 5 minutos para ele criar o projeto, beleza? Mas eu vou parar por aqui. No final, antes dele finalizar, ele vai perguntar se você quer integrar com o Ionic App Flow. Bom, para você que está iniciando, coloca não. Você ainda não sabe o que é o Ionic App Flow, mas basicamente o App Flow ele é um lugar do Ionic que você consegue colocar o seu código lá e aí você consegue gerar o build para Android, para iOS, esse tipo de coisa. Beleza? Então é só colocar não lá, apertar N e dar Enter que ele finaliza a criação do projeto. Então eu vou pausar aqui e vou te mostrar o comando completo. Beleza, eu parei a criação, limpei aqui a tela. Então depois que você já está um pouco mais avançado, você pode digitar o comando direto aqui, ó, Ionic Start. Aí você dá o nome do projeto aqui, nome, projeto, e escolhe o template. Por exemplo, tem side menu, tem tabs e tem blank. Beleza? Então você consegue rodar esse comando direto aqui e ele vai criar o projeto para você. Bom, como eu já falei que eu já tinha criado o projeto, eu vou abrir ele aqui agora para poder te mostrar. Beleza, eu já abri aqui o projeto no Visual Studio Code, explicando rapidamente aqui a estrutura de pastas. Essa pasta aqui vai ficar ali testes que você pode fazer, testes unitários, esse tipo de coisa. A pasta Node Modules é onde fica todas as dependências que você instala com o projeto. Então eu tenho aqui Angular, eu tenho Ionic. Se eu instalasse o Bootstrap num projeto Angular, ele já está aqui. Então qualquer biblioteca que você instale para usar junto aqui, ela vai aparecer no Node Modules, beleza? Em Platforms, fica as plataformas que você adicionou. Então eu já adicionei o Android aqui, mas eu vou te mostrar como que adiciona.
Só deixei adicionado aqui para você ver a pastinha. Então, se tivesse o iOS, estaria aqui debaixo também. Em plugins, ficam os plugins do Cordova. Então, eu estou usando ele com o Cordova aqui. Então, ele já instalou alguns plugins automaticamente aqui quando eu adicionei a plataforma do Android. Beleza? Em resources, ficam os resources do Android e do iOS. Então, eu consigo gerar um ícone e uma splash screen lá para o meu app automaticamente. E ele gera, coloca aqui nas pastinhas. Beleza? Na pasta src fica o código fonte. Já vou entrar nela daqui a pouco. No www fica aqui o build da parada do seu app. Gitignore é um arquivo do Git, onde você tem configurações aqui de coisas que você vai ignorar para subir o código para um repositório Git. Se você não sabe o que é Git, deixa aí no comentário para eu saber, beleza? E aqui são arquivos de configurações, tanto do Angular. O config.xml é importante para fazer o build nativo. Então, assim que você criar o seu app, muda aqui o pacote. Aqui você vai controlar a versão do seu app, o nome dele, a descrição, quem que é o autor desse projeto. Então, você pode mudar tudo isso daqui para os seus dados. Beleza? É importante você mudar isso antes de mandar isso lá para Google Store ou para Apple Store. Beleza? E aqui são arquivos de configurações. Não precisa se preocupar muito com eles agora que você está começando. Bom, aqui no código-fonte, todo o aplicativo vai ficar nessa pasta app, beleza? Aqui fica imagens que você for adicionar, então já aparecem algumas coisas aqui. Isso aqui é arquivo de configuração do ambiente, então eu posso ter aqui o de environment sem o prod é para debug, então vamos supor que eu tenho um aplicativo aí que ele consome uma API. Eu posso colocar o URL dessa API aqui, colocar aqui, por exemplo, http://minhaapi.com.br. E aí, no momento que eu estou desenvolvendo ou que isso está sendo testado por um time de qualidade, eu posso ter um outro ambiente da API. Então, aqui eu tenho a URL minhaapi.qa.com.br, por exemplo. E na hora que eu for gerar o build para produção, eu quero colocar o URL de produção. Então, eu venho nesse arquivo, coloco aqui minha API e mudo a URL. Na hora que você gera o build para produção, ele sabe automaticamente qual dos dois arquivos ele tem que acessar. No futuro, eu vou te mostrar aí como que você usa as coisas que estão aqui dentro, beleza? Então, não precisa se preocupar com isso agora. Vou desfazer e vou salvar. Bom, aqui em Theme fica ali tudo de CSS, então aqui tem as variáveis lá de cor. Ah, como que eu mexo com essas cores aí? Eu estou vendo que tem várias. Lá no Ionic tem um documento que é o Ionic Color Generator. Vou te mostrar ele aqui rapidinho. Vou trazer aqui. E aqui ó, é só você escolher as cores que você quer, está acabando de carregar. Beleza? Eu escolho a cor que eu quero, por exemplo, eu quero trocar a cor primária. Então eu clico aqui, consigo escolher uma outra cor, por exemplo, aqui ó. Vou escolher essa cor aqui, ele automaticamente já reflete ali. E aqui embaixo ó, eu consigo copiar. Então ele já mudou para mim automaticamente aqui todas as variáveis. Então na hora que você quer mudar as cores do seu app, é só você vir aqui. Beleza? Voltando. E aqui em Global CSS fica o CSS geral do seu aplicativo. Ele importa aqui as coisas do Ionic e do Angular. Index.html é a página principal do seu aplicativo. Então ele está iniciando aqui com o componente AppRoot, que é o que está aqui. Então como que eu sei qual que é o componente? Bom, todo projeto Angular que você for criar, ele automaticamente vai colocar aqui no index o AppRoot e vai criar um componente aqui que se chama AppComponent. Esse componente, ele tem aqui a configuração do TS dele, então eu tenho o selector dele. O selector seria a tag HTML, então eu estou colocando aqui que é AppRoot. Então significa que aqui no index, ó, eu estou chamando ele. Aqui eu estou falando que o template desse componente aqui é um arquivo HTML, que é o app.component.html, que é esse arquivo aqui. Então ele já está aqui as configurações usando os componentes do Ionic. Beleza? Daqui a pouco eu volto aqui de novo. E aqui são mais arquivos de configuração e de build, que é usado aí. Você não precisa mexer nesses arquivos por enquanto, nem
precisa entender muito bem o que é eles. Eles vão ser responsáveis aí por criar toda a casca do projeto. Beleza? Então, voltando aqui em App, eu tenho o módulo. Então, todo aplicativo ele tem um módulo, um ou vários, como é um projeto Angular, né? E aqui eu tenho as configurações que ele importa. Então, ele está importando o Browsing Modular, que é um módulo que interage com o browser, um módulo do Ionic e um módulo de rota. A rota são as URLs que eu vou ter ali em cima. Por exemplo, eu tenho uma rota para home e uma rota para página de lista. E aqui eu estou falando que está nesse módulo. Esse módulo está nesse arquivo aqui, ó, app-routing.module. Então, é esse cara aqui. Então, eu tenho todas as rotas definidas aqui. Explicando basicamente para você, eu tenho aqui a rota vazia. E quando ele entra aqui, ele está me falando que é para redirecionar para a rota home. A rota home vai abrir aqui, ó, o home module, e aqui o nome é home page module. É exatamente o nome que está aqui. E esse módulo aqui é o módulo da página home. Então, como eu tenho um módulo aqui, significa que eu estou usando o lazy load. O que é lazy load? Basicamente, eu carrego um componente só quando eu for usar ele. Então, o que ele está me falando aqui no app routing módulo, ele está falando para abrir o children, o filho desse cara. Então, nesse momento, eu carrego o componente. E aí, quando ele vem aqui, ele carrega o módulo e ele coloca aqui a rota de novo, que é vazia, tem que abrir o componente home page. Então, é esse cara aqui. E aqui está o HTML dele. Daqui a pouco eu vou rodar o projeto, você vai entender melhor essas coisas. Então, eu estou te explicando aqui alguns conceitos. E aí, no menu que eu tenho aqui no App Component, aqui no menu ele colocou meio que automático. Então, eu tenho clique, ele está falando qual que é o URL. Então, para eu saber qual que é o URL, eu vou abrir aqui o TS. E aqui ele está falando, ó, o URL é o home para home e o URL é o list para a página de lista. Então, quando eu coloco lá, localhost /list, ele vai cair nessa rota aqui e ele vai falar, ah tá, nesse momento eu tenho que carregar esse componente list. Então, aqui é o caminho onde está o componente. Estou em list module e list page module. E aí, aqui ele fala qual componente que deve ser aberto, que é o list page, que é esse componente aqui. Então, aqui eu vou ter uma lista. Beleza? Bom, basicamente é isso. Eu vou rodar o projeto agora no Chrome para você ver. Então, essa é uma facilidade do Ionic. Se eu vou criar um aplicativo que eu não vou interagir com nada nativo, eu posso testar ele perfeitamente no navegador, seja ele Chrome, Firefox, qualquer um, eu gosto do Chrome, e usar ele depois. Para rodar um aplicativo Ionic no Chrome, você vai usar o comando aqui Ionic serve. E quando eu rodar esse comando apenas com isso, ele vai abrir o projeto ali no Chrome automaticamente. Se eu quiser ver como o meu aplicativo está ficando tanto no Android quanto no iOS, eu coloco aqui ó, um --lab. Com isso, ele vai abrir no Chrome duas janelas, uma para o Android e outra para o iOS. Eu vou rodar aqui. Pode demorar um pouquinho aqui na primeira vez, beleza? Porque ele vai fazer o build e tal. Mas depois você não precisa executar. Cada modificação que você fizer no app e você salvar, ele automaticamente recarrega o aplicativo lá bem rápido. Vou te mostrar isso também para você poder entender. Então eu vou esperar ele abrir aqui o aplicativo para poder te mostrar. Enquanto ele roda, vou te explicar uma coisa rapidamente. Bom, o Ionic ele é agnóstico a framework. Então significa que eu criei um projeto com Angular aqui. Quando eu crio um projeto com Angular, ele vai usar as ferramentas do Angular para fazer qualquer tipo de coisa. Então, eu tenho ali comandos do Ionic para poder criar página, criar um service. E aí, quando eu rodo esses comandos, ele por baixo dos panos roda o comando do Angular. Então, por exemplo, eu rodei o Ionic serve aqui para poder abrir o aplicativo. Ele está rodando um comando do Angular, que é o ng. Ele está até te mostrando isso aqui. Beleza? Então, sempre que eu rodar um comando do Ionic, ele vai usar a ferramenta do Angular para poder gerar as coisas. Ó, beleza. Ele terminou aqui
E ele não abriu direto, porque ele está falando aqui, ó, que o Ionic Lab ele não está instalado no projeto. Então eu precisaria instalar o Ionic Lab. Só que ele passou direto. Não vou me preocupar com isso. Eu vou te mostrar aqui, ó, que ele abriu o aplicativo. Não consigo te mostrar ele aqui. Vou apertar o F12. E ele tem aqui, então, ó, o componente do Ionic, que tem o menu à esquerda. Então eu tenho o Home e o List. Se você reparar, aquele lance que eu falei da rota, ó, quando eu abro o localhost, ele vai me redirecionar para o Home. Então tem aqui a página Home. Quando eu clico no List, ele redireciona para o List aqui e carrega os itens. Beleza? Bem fácil. Eu vou instalar o Ionic Lab ali agora então e vou te mostrar o Ionic Lab conforme prometido. Então eu vou voltar aqui. Vou desligar o servidor. Então eu dei um Ctrl C ali para desligar e agora eu vou instalar o Ionic Lab. Beleza, para eu instalar o Ionic Lab aí então, eu vou usar aqui o comando npm install /ionic/lab. Aí eu vou colocar aqui, ó, um --save. Para ele poder adicionar aqui no package.json, que é esse arquivo aqui, onde ficam dependências. Deixa eu fechar o terminal aqui. Aqui ficam as dependências. Então o ideal é que você também renomeie aqui para os dados do seu aplicativo. E aqui fica todas as dependências que eu instalei. Aqui então tem qual a versão do Angular que eu estou usando, os plugins do Cordova, quais as versões que eu estou usando, as referências de desenvolvimento. Então eu posso falar que o Ionic Lab é uma dependência de desenvolvimento. E eu posso colocar ela aqui. Então vou voltar aqui com o terminal. E quando eu coloco o --save, ele adiciona, deixa eu voltar aqui para explicar, no package.json, ele adiciona aqui, nessa parte de cima, de dependências. E quando eu coloco um -dev, ele vai adicionar na parte de baixo, dev dependencies. Bom, isso tudo não tem nada a ver com a Ionic. Isso é qualquer coisa que usa o npm para gerenciar, é assim, beleza? Então vou instalar ele aqui e vou aguardar a instalação. Ó, beleza, ele acabou de instalar aqui agora. Eu vou rodar o comando de novo lá do Ionic Serve Lab. Então vou apagar aqui, vou rodar Ionic Serve --lab. Deixa eu conferir se é isso mesmo, --lab. Vou rodar. E beleza, como que eu sei da existência do comando? Bom, aqui na documentação do Ionic, cá em cima eu tenho a parte do CLI, que é as linhas de comando. Então quando eu clico aqui, ele me fala algumas coisas de como instalar o Ionic, não sei o que, e aqui eu tenho do lado todos os comandos. Bom, seguindo passo a passo da documentação, em um momento ele fala que o Ionic serve para rodar o projeto lá no Chrome. Então é exatamente isso que eu fiz. Eu vim aqui, eu dei uma olhada aqui, aí ele está falando, tem um help para explicar e alguns exemplos. Então ele tem o serve local, serve lab. E aí para você saber o que é cada um, você precisa ler aqui a documentação, não tem muito jeito, e entender. Beleza? E aqui ele explica cada um. Tem algumas opções. Então basicamente é isso. Foi daqui que eu tirei. Beleza? Voltando aqui. Esperar ele acabar de rodar ali o projeto para te mostrar. Ó, beleza, ele acabou de rodar aqui agora e automaticamente já abriu meu navegador com o Ionic lá. Então, só fechei para te mostrar aqui. Então, aqui eu tenho a versão como que aparece no Android e como que aparece no iOS. E aqui eu tenho as opções, ó, por exemplo, se eu desmarcar o iOS, fica só o Android. Então eu tenho aqui, ó, o iOS na direita e o Android na esquerda. E eu tenho a opção do Windows também, como ficaria isso aplicativo no Windows. Beleza? Vou deixar aqui só o Android e aqui você consegue navegar também para você ver como que está ficando. E ele de fato tenta simular um pouco aí da navegação dos dois. E aí, ó, você repara que os ícones ficam diferentes. Ó. No Android está assim, no iOS está do outro jeito. Aqui tem algumas informações também que você pode fechar e você pode abrir ele no full screen, caso você queira que ele fique maior. Beleza. Te mostrei aqui como que roda o projeto no Chrome. Eu vou fechar aqui o terminal também. Que agora eu vou te mostrar, vou fechar aqui para ele fechar. Vou te mostrar como que roda esse projeto no Android ou iOS, se você tiver com o Mac aí.
Antes de você rodar o aplicativo no Android, é importante você ter a parte do ambiente de desenvolvimento do Android instalada. Então você tem que instalar esse SDK do Android, esse tipo de coisa, beleza? E aí, lá no projeto do Ionic, você vai rodar esse comando aqui, ó, Ionic Cordova Prepare, vai escolher a plataforma em opções. Então aqui ele explica basicamente aí algumas coisas, aqui tem as opções, mas basicamente o comando que você roda é esse aqui, ó, Ionic Cordova Prepare Android. Aonde que eu rodo isso? Bom, o Visual Studio Code ele tem o terminal integrado, então você pode rodar por ele. Então você cola aqui o comando, ó, Ionic Cordova Prepare Android, e aí ele vai rodar. E aí se você não tiver com aqui já adicionado, ele vai falar assim, olha, você quer que adicione aí o Cordova? Aí você dá yes, ele já vai rodar um outro comando e vai preparar tudo e vai instalar aqui em plataforma a parte do Android, vai adicionar aqui os resources. E eu tenho todos esses arquivos aqui que foram modificados quando eu adicionei a parte do Android. Beleza? Uma outra parte que você precisa eu vou te mostrar ela aqui rapidamente. Então, aqui ó, eu tenho meu celular, beleza? Vou diminuir aqui para caber na tela, para você ver. E aqui no meu celular, eu estou te mostrando como que roda no celular, beleza? No emulador, você precisa ir lá no Android ou no iOS, criar um emulador e mandar abrir ele. Eu não gosto de usar o emulador porque eu acho lento, então eu gosto de testar direto no meu celular. Para eu testar no meu celular, primeiro eu preciso vir aqui na parte de configuração dele, do Android. Eu venho aqui em sobre o telefone, e se eu não me engano, é aqui na informação de versão. Isso. Quando eu clico ali várias vezes na informação de versão, ele habilita aqui para mim essa parte programador. Então, ó, eu ainda não espetei o meu celular no computador, beleza? Só abri ele aqui. Ele está espetado para eu poder te mostrar. Você abre essa opção programador, você ativa ela aqui e você precisa ativar essa opção depuração USB. Depois que ela estiver ativa, infelizmente eu não consigo te mostrar gravando. Mas depois que ela estiver ativa, aí sim você pluga o USB no celular e no computador, beleza? E aí você abre essa telinha aqui, ó. Ionic Chrome Inspect Devices. Vou deixar o URL aí na descrição também. E aqui está aparecendo o meu telefone, ó. Ele é um Moto G4. Está aparecendo o meu telefone aqui. Então, atenta a essa informação que você vai precisar dela no futuro. Ele está aqui. E esse aqui é só um aplicativo para eu poder exibir ele aqui na tela para te mostrar. Beleza? Depuração USB está ativada, ele vai aparecer uma mensagem aqui, quando você abrir essa tela, e vai aparecer uma mensagem aqui perguntando assim, ó, você autoriza a depuração USB, não sei o que, você clica em OK, beleza. Aí seu celular tem que aparecer aqui, se ele não aparecer aqui, porque não está funcionando. Provavelmente, se for a primeira vez que você está espetando ele no celular com essa opção de debug USB ativa, com essa opção aqui, pode ser que demore um pouquinho, porque ele pode ser que ele instale algum drive no computador. Isso vai variar de máquina para máquina, de celular para celular. Não tem uma resposta exata. Mas o passo a passo que você precisa entender é: primeiro você ativa a depuração USB, depois você conecta ele no computador. Se você conectar e ativar, pode ser que ele não apareça aqui, ele não ative direito. Então, beleza. Aqui na documentação da Ionic, fala como que você roda isso. Se você está testando no emulador, você vai usar o Cordova Emulate. Se você está testando no celular, você vai usar o Cordova Run. Então, você vai rodar basicamente aqui, ó, Ionic Cordova, e vai escolher a plataforma, Android ou iOS, e passar opções. Se você está ali no momento do desenvolvimento testando, o ideal é que você rode esse comando aqui embaixo, ó, Ionic Cordova Run Android-L. O L é o Live Reload. O que é isso? A partir do momento que eu rodei a primeira vez e ele já aparece no meu celular, qualquer alteração que eu fizer no código e salvar, já vai refletir lá. Eu não preciso rodar o comando de novo. Mas eu vou rodar sem o Live Reload aqui porque eu só estou te mostrando. Então eu vou rodar aqui o Ionic Cordova Run Android. Se você quer saber todas as opções possíveis, acessa aqui a documentação para você ler. Beleza? Então eu vou voltar aqui no projeto. Vou apagar aqui.
e vou rodar. Se for a primeira vez que você está rodando esse comando, pode ser que ele demore um pouco, porque ele vai baixar alguns pacotes, vai instalar algumas coisas. Na segunda vez, ele não vai fazer mais isso, mas ainda assim vai demorar aqui alguns minutos para que o aplicativo apareça no seu celular. Então eu vou aguardar aqui e daqui a pouco eu volto para te mostrar. Ó, beleza. Ele acabou de rodar aqui. Ele escreve muita coisa na tela. Primeiro ele faz o build da parada do aplicativo. E aí, se você não tiver instalado corretamente o seu ambiente aí, ele vai reclamar de algumas coisas, por exemplo, Android, ele vai reclamar da variável de ambiente Android Home, do Java Home. Então é extremamente importante que você siga lá o passo a passo e prepare seu ambiente. Se você não tiver nada disso instalado, esse comando aqui vai falhar, vai dar erro, vai falar que não achou SDK, que não achou o Java. E se o seu celular não tiver aparecendo aqui, ele vai falar que no final desse comando aqui, ó, quando ele acabar de rodar, ele vai falar assim, ó, não consegui rodar porque eu não achei nenhum celular, não achei nenhum emulador. E aí ele não vai aparecer. Bom, aqui ele acabou de rodar, foi com sucesso, ele colocou aqui, ó, Launch Success. E aí aqui eu já tenho o aplicativo rodando no meu celular. Então eu tenho aqui, ó, o menu, consigo navegar. A diferença é que quando eu estou no nativo, não aparece as URLs lá da rota, beleza? Mas está tudo funcionando aí perfeitamente. Então, recapitulando aqui rapidamente o que eu falei. No começo eu falei o que era o Ionic. Eu te falei sobre como que você cria um projeto, como que é a estrutura do projeto aqui, as pastas, esse tipo de coisa. E te mostrei também como que você roda esse aplicativo no Chrome, para você testar ele no navegador, e aqui também no dispositivo. Beleza? Vou fechar a aula por aqui. Qualquer dúvida que você tenha, deixa aí no comentário ou entre em contato direto comigo aí por Instagram, Facebook, e-mail, qualquer coisa. Não deixa de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Ele é muito importante para o crescimento do canal aí, beleza? Então te vejo na próxima aula. Valeu!